Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, Cultas e Vinho Verde aqui no Público, uma conversa entre duas mulheres, à qual se juntam 2 copos e um vinho. Vemos, ouvimos, lemos e também vamos provar este Anselmo Mendes Muros Antigos de 2024, um vinho branco feito com 3 castas, alvarinho, loureiro e avesso. O alvarinho que transmite estrutura e corpo, o loureiro intensidade aromática e o avesso acidez e mineralidade. Hoje connosco a atriz e voice artist Mia Tomé. Fez a Escola Superior de Teatro e Cinema, estudou no Lee Strasberg em Nova York, começou a sua formação na Companhia Paulo Ribeiro. A Mia faz rádio, gravou um disco tributo a Natália Correia. Numa viagem pelos Estados Unidos esteve também no Arizona, onde reuniu imagens para o seu documentário As Mulheres do Oeste Americano, e no início deste ano editou um disco lindíssimo dedicado ao universo de Emily Dickinson, Há um Herbário no Deserto. Estamos a ter esta conversa poucos dias antes da Mia começar uma digressão internacional com o seu disco, a sua voz. Olá, Mia. Olá, muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui a conversar contigo. Quase de partida para Berlim, apanhei-te poucos dias antes de ir para Berlim. O que te leva lá? Este novo disco? Sim, leva-me este herbário que nasceu noutro continente, nasceu nos Estados Unidos, no Arizona, e que agora vai andar pela Europa e quem sabe vamos ter umas surpresas também em outubro transatlânticas. Mas sim, o que me leva a Berlim são as palavras de Emily Dickinson, num evento dedicado a Emily Dickinson, e onde vou ter a oportunidade de fazer este concerto poético. Que já fizeste ao vivo. Como é que resulta? É um disco onde a palavra emerge de uma forma muito límpida, às vezes melodiosa, outras vezes mais descarnada. Como é que é ao vivo para ti? É sempre muito desafiante depois levar para o palco aquilo que foi gravado, não é? No disco, até porque o disco teve uma banda, teve as recolhas dos sons do deserto e de repente como é que eu vou transportar tudo isto para o palco? As digressões são feitas só comigo e com a Clara Lacerda, portanto é voz e piano, e é uma viagem entre voz cantada e falada. Há poemas que são só spoken word e há outros que são de voz cantada, então houve todo um repensar do disco que estava gravado, não é? Para como é que isto vai ser dito ao vivo. E tem sido sempre muito desafiante. Aqui em Portugal é mais fácil ter convidados e ter uma espécie de banda, lá fora não é tão fácil. Como é que te apresentas? Por exemplo, agora em Berlim, como é que vai ser? A pessoa que está comigo serei eu e a Clara Lacerda, a pianista, sim, vai ser a piano e voz. Para além do piano, a Clara leva também, levamos as duas, na verdade, uma série de outros sons que depois usamos para sonoplastizar os poemas, para que seja o mais próximo possível do disco. O disco foi pensado no Southwest norte-americano e muito focado na natureza, assim como a poesia de Emily Dickinson, e eu queria muito que ao vivo se continuasse a sentir isso. O som das tempestades, o caminhar na areia, o vento, essa fúria da natureza, eu queria muito que estivesse presente também nos concertos ao vivo. Sim. Tens conseguido? Eu acho que sim, eu acho que sim. A multidão ruidosa não ofusca a natureza? Infelizmente não há multidões, porque os projetos de poesia ainda não enchem o Mel Arena, como eu costumo dizer, e não vão encher, mas tem é bom tido... que assim seja. Sim, são outros públicos, não é? E são outras salas, mas eu gosto sempre de fazer essa piada. Infelizmente ou felizmente, como tu disseste, há projetos que são para outros públicos e os números não importam, nem dizem nada sobre nós, não é? É isso. É muito interessante teres mergulhado no universo da Emily Dickinson, uma mulher reclusa, que viveu sempre muito fechada. O que é que te aproximou dela? A Emily Dickinson viveu reclusa. É muito engraçado pensarmos nessa palavra para ela, e havia o mito da Emily a reclusa, não é? Quem é aquela mulher que está ali naquele quarto, naquela casa, não viaja. Mas depois, quando lemos a poesia dela,
curiosamente, nós viajamos tanto com as palavras que ela escreveu, e isso sempre me atraiu na poesia dela. Como é que esta pessoa que nunca saiu do seu país, ela viajou muito pouco, foi a Filadélfia. 2 ou 3 viagens, assim, exato, mas dentro do país, saiu ali do estado, foi assim o mais irreverente que ela fez. Como é que ela depois tem essa força da viagem? Há um poema dela que acho que é dos meus poemas preferidos de todo o sempre, aqui com a tradução da Ana Luísa Amaral, O Pudesse o Infinito a Cavalgar, em que é precisamente sobre isto: viajar pelo mundo, ver o mundo, ser livre como uma abelha. Então esta dupla face da Emily é muito misteriosa e posso dizer que me identifico enquanto artista. Gosto de alguma reclusão, sabes? E de ficar no meu espaço, num quarto só meu. Embora tu muito mais viajada, não é? Sim. Completamente. Sim. Essa viagem aos Estados Unidos deu muitos frutos. Sim, na verdade foram várias viagens. Eu comecei a minha relação, vou chamar assim, artística, profissional com os Estados Unidos em 2017, quando fui para lá estudar, e desde então tenho ido todos os anos, exceto nos anos do Covid. E depois foi em circunstâncias diferentes, mas essa viagem da pesquisa da primeira residência no Arizona foi uma viagem que teve muitos frutos. Eu estive lá um mês para investigar as mulheres do oeste norte-americano, as mulheres artistas, e foi inevitável não tocar em poetas, em escultoras, não só de mulheres do século XX, mas também mulheres agora que neste momento estão a criar e estão a fazer coisas no seu país, que neste momento está a atravessar uma fase bastante complicada e muito pouco democrática. E esse lado também me interessou, porque apesar de tudo eu fui sempre trabalhar com artistas e com pessoas que estão numa bolha que é muito próxima da minha e que é completamente diferente desta era trumpista que se está a viver. Portanto, sim, foi uma viagem que me trouxe muitos frutos. Já conheces vários estados? Já, sim. Há muitas diferenças entre os estados? Completamente. São pequenos países. Exatamente, sim, são outros países. Conheço bem a costa, quer dizer, é um país tão grande, nunca dá para conhecer, mas já estive na costa este, na costa oeste e no southwest. Também já estive ali um bocadinho no norte, em Seattle, em Washington, muito rapidamente, e sim, como tu dizes, são países, cada estado é um país com as suas leis, com as suas regras, com as suas vontades e com a sua cultura, não é? Se tivesses que escolher um estado... Não um estado de alma, mas um estado... É o Arizona. É o Arizona, sim. É o estado do meu coração. Eu já desenhava o Arizona antes de ter ido lá, em aguarelas. É um hobby que eu tenho, gosto muito de desenhar, não faço isso profissionalmente, é mesmo para limpar a cabeça. E já desenhava o deserto, é assim uma coisa que está no meu imaginário. E depois tive esta oportunidade de fazer esta residência e pensei, vai ter que ser no Arizona. E encontrei este espaço de residências, que é um rancho, um antigo rancho, hoje em dia já não é um rancho com gado, já foi, e fui lá parar, e às vezes quando me perguntam, mas como é que isso aconteceu? Eu costumo dizer, isto estava escrito, porque aconteceu tudo de uma forma tão orgânica, tão natural e tão misteriosa, parece que fui levada de avião, de papel até àquele sítio. O deserto chamava por ti? O deserto chamava por mim. E tem um nome lindíssimo, aquele deserto, o deserto de Sonora. Não é incrível? Sonora. Muito bonito. Onde a tua voz também emerge. Antes de tudo isto, antes do projeto da Emily Dickinson, houve o projeto da Natália Correia. É importante dar voz às mulheres? Para mim vai ser sempre, sobretudo às mulheres que foram menos escutadas no seu tempo. Eu sei que se pensarmos na Emily Dickinson, apesar de tudo, vem de uma circunstância bastante privilegiada para a época, mas ainda assim isso pouco significou, porque ela em vida publicou apenas 10 poemas dos 1800 que ela escreveu. Portanto, ok, porque é que estás a dar voz a uma mulher privilegiada? E se calhar não há privilégio aqui, não é? Isto de ser mulher tem muito que se lhe diga, e eu já tenho a sorte de ter nascido em liberdade, porém há muita coisa pela frente. Portanto, enquanto artista, enquanto criadora, se eu puder ir por esse caminho, tem-me apetecido e tem-me feito muito sentido.
O que é que descobriste na Natália Correia, uma mulher intensa, muito forte, que te tenha ficado em particular de todo também o universo rico da Natália Correia? O que é que ainda está em ti? Tu gravaste este disco? Sim, saiu em 2023 para celebrar o centenário, começámos a gravar em 2020. Ora bem, o que é que ficou? Muita coisa. Ela é uma mulher vulcânica, eu acho que essa força, esse vulcão, é para sempre uma inspiração, será sempre, mesmo para coisas simples do dia-a-dia, quantas vezes eu não penso nela. O que é que ela faria? O que é que ela faria? O que é que a Natália diria aqui? Portanto, eu acho que sim, essa força vulcânica que nada a parava, não é? A mulher que editou as novas cartas sem medo, que tirava as cartas censuradas e depois ao fim do dia voltava a pô-las. Portanto, esta rebeldia interessa-me muito. Se calhar devia ser mais rebelde. Eu ia perguntar se tu tinhas essa rebeldia. QB? Tenho. Está bem disfarçada, mas quando é preciso ela aparece. Muito bem. Estamos a provar este Anselmo Mendes Muros Antigos de 2024, um vinho verde-branco com 20% de alvarinho, 40% de loureiro e 40% de avesso. Pegando nesta palavra que eu gosto muito, o avesso, o mundo está do avesso. Mas tu agarras-te muito aos teus sonhos, não é? Os teus sonhos são também o teu combustível. Os meus objetivos são, sem dúvida, isso e as pessoas da minha vida, que são fundamentais para os meus objetivos, para os sonhos. Sem eles... São duas coisas diferentes, objetivos e sonhos. Agora fiquei a pensar nisso. Ou sonhos é apenas uma palavra bonita para os objetivos? Talvez. Eu acho que... Eu gosto muito da palavra sonhos, mas às vezes... Temos que ser mais concretos. Eu às vezes gosto mais da palavra objetivo, mas são duas palavras muito importantes e acho que, na verdade, andam de mão dada, ok? Mas o sonho, se calhar, às vezes pode ficar mais no ar. O sonho pode arrastar-se com a desculpa de que é um sonho e nós, às vezes, se calhar, precisamos de objetivos. Eu estou a dizer isto a mim própria para me lembrar. Sim, eu também o digo, por isso é que acrescentei aqui esta palavra. São duas palavras muito importantes, sem dúvida. Mas não sei porquê, desde miúda, que sempre associei o sonho a dormir. E eu não quero dormir. Nós temos que estar acordados para concretizar, é verdade. Sabes, cada vez mais esta coisa do acordar começou a ser uma urgência, porque o mundo está meio adormecido. Está embalsamado. O que é que te fez querer estudar teatro, Mia? Olha, foi agora que olho para trás, que já tenho 31 anos, penso... Sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. E na verdade isto é só uma história aborrecida, muito óbvia. Eu comecei a fazer balé aos 3, depois fui para a Companhia Paulo Ribeiro, onde tive aulas também de balé e de teatro, e aquilo foi-me fazendo muito sentido. E pensei, ok, eu se calhar vou fazer disto da vida um dia. Então não é assim nada de entusiasmante, na verdade. Fui estando no meio, fui estando na Companhia Paulo Ribeiro, para ter aulas, gostava, e quando pensava o que é que eu quero ser quando crescer, sempre passou pelas profissões artísticas, então escolhi teatro. Foste estimulada nesse sentido pelos teus pais? Sim. A minha mãe é educadora de infância e muito ligada a projetos de educação artística. O meu pai também, um homem que é um artista... de corpo e alma, como eu costumo dizer. Em casa sempre se ouviu muita música, sempre fomos ver muitas coisas, íamos ao bailado, íamos ao teatro, portanto sim. É tão importante ter isso no nosso cotidiano, não é? Sim, das memórias mais fantásticas que eu tenho era quando eu queria um filme, sou uma 90s kid, portanto sou do tempo do VHS, não é? Quando eu queria um filme novo, ia com os meus pais comprar à Vorta ou um CD ou uma VHS nova. E isso era incrível. Eles sempre, livros e filmes, e é uma coisa natural, pronto. E concorria, Inês, vou contar aqui em primeira mão. Por favor. Todos os verões eu concorria nas construções da areia. Isto parecendo que não, era uma coisa muito engraçada e que preenchia o meu verão, me dava um objetivo para o verão, porque o verão era muito longo. E ficar sem os meus amigos 4 meses podia ser angustiante. Então inscrevia-me nas construções da areia, na altura patrocinadas pelo Canal Panda, imagina, há muitos anos. E o meu pai era o meu treinador.
e todos os anos pensávamos: o que é que vamos construir este ano? Isso mesmo, e o meu pai era o meu treinador. Eu tinha um kit, uma espátula. E o que é que construíram? Olha, o primeiro ano... Houve sereias? Não houve. Mas o primeiro ano foi uma guitarra portuguesa em que eu usei esparguete para fazer as cordas. Tu podias usar materiais que não prejudicassem o ambiente. Portanto, esparguete era possível. Depois cheguei a fazer um anjo a sair de uma lamparina, uma foca, e quando fui à final em espinho, porque eu ganhei várias vezes, e quando ganhei na categoria dos mais velhos, fui à final em espinho e fiz o Elvis. O Elvis Presley? Sim. Eu adorava e adoro o Elvis. Há registros disso? Tenho umas fotografias, sim. Tenho que encontrar, mas estão lá em casa, na nossa outra casa, sim. Isso é uma revelação muito forte. O meu Elvis, claro, o Elvis. E as construções na areia, agora fiquei a imaginar o esparguete. Imagina, eu adoro contar isto. Isso era uma forma de alimentar o verão, não é? Sim, o verão pode ser triste, não é? Pois pode. Sem os amigos da escola. Pode ser triste, sobretudo, quando nós passamos a ter 3 semanas e não 4 meses de férias. Mas quando temos 10 anos... Pois, é longo, não é? Sim. Queremos que termine. Mia, já te ouvi dizer algumas vezes, e mesmo em conversa nossa, que por vezes te sentes um bocadinho à margem deste mundo artístico. Não sei se serás uma inadaptada às vezes. Acho que... Não és inadaptada, estás às vezes desadaptada do atual contexto. Sim, já senti várias vezes, e na verdade tenho sentido cada vez mais. Por isso é que é tão importante termos a nossa bolha, mas também estarmos acordados para saber como é que o mundo está, não é? Mas sim, tu sabes, nunca fui... Quando comecei a trabalhar e a estudar, na verdade, e comecei muito nova, faziam muita pergunta das novelas. Porquê é que não fazes novelas? Havia uma pressão enorme. Então, mas se ela estuda representação, não está a fazer televisão, porquê? Sempre foi uma pergunta que me fizeram muitas vezes. E a verdade é que eu fui a vários castings, e fui mesmo, sobretudo no início, e houve sempre uma resistência muito grande sobre o meu peso, que tinha a ver com o meu peso, com o meu corpo, com a minha cara. Pronto, isto depois passou, e hoje em dia estou muito bem com isto. Tu tens um corpo tão bonito. Obrigada. Mas às vezes a beleza está nos olhos, não é? De quem a vê, e não fazemos... E de quem a escolhe. E há padrões, acho que as coisas agora estão um bocadinho diferentes, mas sabes, não foi fácil ter 15, 16, 17 e aos 20 então, e as minhas colegas do conservatório, muitas faziam novela, e eu não era escolhida para ficar nos elencos. Durante muito tempo foi, mas o que é que eu estou a fazer de mal? Mas ao ponto de ligarem para a minha agência e dizer: ela é uma ótima atriz, ela é fantástica, mas é muito forte, parece mais velha, ela está um bocadinho acima do peso. Portanto, eu passei os meus 20 a ouvir isto. Claro que me sentia... Como é que lidaste com isso? Olha, tive a sorte de ter uns pais fixes, e depois também tive a sorte de, nas outras coisas eu trabalhava, pronto. Eu comecei muito cedo a gravar locuções, a gravar, a ir para estúdio, a trabalhar há muitos anos, e a fazer teatro. E isso fez-me perceber que, ok, a minha profissão existe, ela pode estar em muitos sítios. Eu posso fazer dobragens, posso fazer locuções, posso fazer teatro, que no fundo é uma das coisas que eu amo, não é? E foi dessa forma que eu lidei. Mas a tua voz também vem do teu corpo. Pois, sim, são a mesma coisa, não é? O que é que tu foste para Nova Iorque, para o Lee Strasberg, com 21. Assim. Muito nova, não é? De repente deixar tu filha única, deixas os teus pais, a tua casa. O que é que Nova Iorque te dá? Olha, técnicas de representação, mas para além disso... Sim, técnicas também. Mas para além disso, uma cidade cheia de espetáculos, de galerias, de performances, de concertos, de amigos. Isso é impagável. Os tempos que eu passei ali e que depois continuei a passar, essas pessoas que eu conheci, os contactos que também fiz,
levo-os para a vida e foi uma enorme oportunidade, sem dúvida, poder estar naquela cidade diariamente, confrontar-me com isto é difícil, não é? Ver pessoas, colegas maravilhosos e colegas maravilhosas. Isso não te tornou mais destemida? Talvez. E pensei, espera lá, se eu sou elogiada e correu muito bem, e com os professores, se calhar não foi bom para ganhar confiança em mim, no meu trabalho. Quanto tempo é que ficaste em Nova Iorque nessa altura? Foi muito pouco, fiz um semestre, portanto à volta de 6 meses. Eu já tinha terminado o conservatório e estava no ano da tese do mestrado, foi assim uma loucura, mas como eu ganhei a bolsa da Gulbenkian para ir, pensei, agora vais, não é? Não houve nenhum momento em que pensasses, quero ficar? Sim, médio. Pensei, quero fazer de Lisboa a minha base e depois poder ir para muitos sítios do mundo, mas ficar ali para sempre naquela cidade só, não é uma coisa que eu quero, até porque eu gosto muito dos outros estados também e já tive essa chance de fazer coisas noutros estados. Mas foi muito importante estar ali. Nós há pouco falávamos de sonhos, de objetivos. Pergunto se tens muitas ideias para concretizar. Sim, tenho. Tens muitas? Tenho. E depois olho e penso, isto passa muito rápido. O tempo passa muito depressa e se calhar não vou ter tempo para fazer tudo aquilo que eu quero, pronto. Mas essa ansiedade também pode ser um bom motor. Queres trabalhar sobretudo com a voz ou passa também pelo teu trabalho com a imagem? Sim, também. Eu acho que posso juntar as duas. Sabe-me bem intercalar, na verdade. Se eu fizesse teatro todos os dias só e apenas teatro, se calhar não era isso que eu queria, não é? Eu gosto muito de ir para o estúdio, gosto muito de gravar, dar voz a coisas, a marcas, gosto muito, eu divirto-me. Não é um trabalho só para ganhar dinheiro e para pagar as contas, não é? Eu sou muito feliz a fazer aquilo. Portanto, gostas de te moldar ao que tens pela frente? Sim, e são coisas muito rápidas, é muito desafiante, não é? Entrar na cabine. E acabas por trabalhar mais sozinha do que em equipa? Sim, quando vou para o teatro, não é? Tenho tido a sorte de poder fazer 2 projetos por ano. Este ano já tive a sorte de estar no Teatro Nacional do Porto, foi ótimo, e é uma lufada de ar fresco, de repente estou com os meus colegas, que são meus amigos também, estive com os processos recentemente e é uma alegria, portanto espero poder continuar a fazer isso, ir ao teatro, ir filmar, se puder continuar a fazer os concertos poéticos. Foi um lugar que encontrei assim há 4, 5 anos da minha vida e que me deixa muito feliz fazer isto. Se eu puder continuar a fazer isto, se o universo me deixar, serei muito feliz. Tu vais estar em Berlim, depois disso já tens outros lugares e outras datas? Já revelámos 2 datas e em outubro vamos revelar mais. Pronto. Ao todo vão ser 7 datas. Que passam pelo estrangeiro? Passam pelo estrangeiro. Estas datas agora vão ser todas fora de porta, como eu gosto de dizer. Como é que reagem públicos de outros países à tua representação, à tua performance, ao teu spoken word em português? O álbum é bilingue, mas ainda assim há muitos poemas em português. Normalmente o que tem acontecido, enfim... Acabas por escolher mais os... médio, sendo que depois as salas têm o cuidado de fazer sempre uma folha de sala bem escrita, até porque normalmente são eventos ou casas dedicadas à poesia e à palavra, então há sempre uma tradução escrita para a folha de sala e uma sinopse a explicar a escolha dos poemas. Mas sabes que tenho percebido que é muito interessante para as pessoas escutarem depois a poesia noutra língua, e isso não foi uma barreira. Eu percebi que na verdade foi uma porta aberta, que é muito curioso. As pessoas conhecem o poema, sobretudo é uma poetisa como Emily Dickinson, que é mesmo conhecida, e tem o poema em inglês e depois ouvem em português, e isso é bonito. Há aqui umas mãos dadas que me interessam muito. Eu espero que depois desta conversa as pessoas continuem a ouvir agora o teu disco. Há um Herbário no Deserto. Gostava muito. É um disco lindíssimo. Nós vamos terminar... bebendo este Muros Antigos. Peço sempre um brinde, não é? Porque a vida também é feita de brindes, não tem que ser necessariamente com vinho ou com álcool, às vezes pode ser com água. Eu, ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu acho que se pode brindar com água, porque a intenção
está no Exato. brinde, não é? Brindamos a quê, Mia Tomé? Vamos brindar a um mundo com... Não do avesso? Não do apesar avesso. da casta de fazer Sim, parte. avesso só mesmo o vinho. Sim. Vamos brindar a um mundo mais sóbrio e do lado certo, sabes? A palavra paz está vulgarizada, mas nós precisamos desta palavra urgentemente na nossa vida e nos nossos corações. Portanto, a um mundo melhor. Mais justo. Mais justo. Sim, sim. Mia, muito obrigada por teres vindo a este podcast Cultas e Vinho Verde, aqui no Público. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico pela Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa. A coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Obrigada. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.